Boa noite. Vamos continuar nossa exposição em Atos. Estamos aqui com o apóstolo Pedro pregando uma bela mensagem no dia de Pentecostes, assim ficou conhecido como sendo, inclusive, o dia oficial de inauguração da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, já expomos o discurso de Pedro, Atos capítulo 2, no versículo 36, que é onde eu fiquei, ele encerra assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Já comentamos isto, estou apenas lendo para pegar o contexto. Só que a forma como ele terminou foi muito dura, porque, inclusive, ele repete uma acusação grave que ele tinha já feito no começo, do começo para o meio do seu discurso, de que eles haviam matado Jesus. E aqui ele repete: este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Uma reação muito natural seria: está pensando o quê? Vocês estão aí com as coisas esquisitas, falando em línguas que a gente não entende, dando a entender até que estão embriagados a essa hora, vocês são o quê? E agora vem você acusar o povo, nos acusar de ter morto, crucificado este homem que você diz que Deus exaltou e tal. Que é isso? Então caberia, não seria fora de propósito, uma reação muito forte, porque você não gosta de ouvir uma acusação, ainda mais dura desse jeito. Você não gosta. Ninguém gosta. E eu quero começar mostrando o quão impressionante foi a reação do povo. Um povo incrédulo, um povo infiel, tanto que Pedro os acusou: vocês mataram este homem. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, se revoltaram, como eu disse que poderia ter acontecido. Não. Compungiu-se-lhes o coração, corações quebrantados, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos dirija nesta pregação. Alcance corações que bem deveriam estar perguntando: o que farei? Que essa pergunta fique ainda nas mentes dos que ainda não tomaram uma atitude radical pelo Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, especialmente, e também por nós crentes, que já sabemos o que fizemos, já fizemos essa pergunta um dia, cada um na sua vida. Estamos tranquilos com a nossa salvação garantida, mas com tantas coisas para aprendermos ainda, inclusive para pregarmos o Evangelho, continuar pregando, até o dia que nós formos para o céu. Alguém pregou para nós, que nós nunca deixemos de estar atentos para pregar e, se for a tua vontade, ouvir. O que é que eu faço? Que é música para os ouvidos de um crente que acabou de falar de Cristo, quando o outro pergunta: o que é que eu faço? Toma conta deste ambiente,
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o que nós vemos é que a mensagem tocou fundo no coração dos ouvintes. O grande Pedro mostrando uma oratória e uma genialidade. Não, pode parar, pastor Mauro. Nada de grande Pedro, nada de grande orador, nada de genialidade, de exposição de um belo discurso. Sem tirar o mérito do pescador humilde, que de fato fez um belo discurso, mas não é isto o ponto. O ponto é o Espírito Santo. Esse aqui é o centro. Bom, o centro do centro. O centro é o Senhor Jesus Cristo. Mas a atuação do Espírito Santo aqui assume um papel absolutamente vital em tudo o que está acontecendo. Tanto que várias vezes Paulo disse, isso aqui é o dom do Espírito que foi prometido pelo Pai a Jesus Cristo. Espírito, muito falado aqui. O papel do Espírito Santo no que estava acontecendo. Então é evidente que o Espírito Santo compungiu aqueles corações, usando Pedro, sim, mas o poder de mexer lá dentro daquelas mentes endurecidas veio de Deus, não de Pedro. Então, em vez de criticarem ou debocharem ou se trancarem em si, o que nós vemos é a melhor opção possível, inclusive, como eu já coloquei durante a minha oração. Não pode ter mais agradável para um crente ouvir, depois de falar o evangelho para alguém que a gente tanto que tenta, né, puxar conversa no elevador, num caixa, de uma loja, em qualquer lugar. Normalmente nós estamos atentos para falar de Cristo para alguém, e na maior das vezes não somos muito ouvidos, repelidos aqui e acolá, mas se não isso, mas pelo menos uma certa indiferença. Mas é gostoso demais quando você nota que a pessoa foi tocada e pergunta algo como, o que eu faço? Meu amigo, quando você ouvir uma mensagem do Evangelho que de fato vem ali tocar, não abafe dentro de si uma certa vontade de ir em frente e perguntar o que fazer, o que falar com aquele que está lhe trazendo essas notícias. Não há um caminho melhor, não há, do que baixar a cabeça no sentido pescoço, né, de orgulho, e ser humilde e dizer para aquele que falou com você, o que eu faço? Me dá um rumo, me mostra o que fazer. É uma pergunta espetacular, porque mostra que a pessoa está mexida, está levando a sério aquilo que ouviu e está necessitando de alguma providência na própria vida. Estou precisando tomar uma atitude aqui com o que eu ouvi. O que eu faço? E mostra que não sabe. Por isso eu falei na humildade, porque o ser humano mostrar que não sabe uma coisa, não está entendendo outra, ou que não conhece aquilo. Se você for como eu, é um orgulho só. Não gosta de dizer que não sabe, não. Não venha me dizer, não, você não está entendendo, não me diga isso, você me ofende. Pensa que eu sou o quê? Então, nós somos assim, né? Mas quando alguém diz assim, o que eu faço? É como se dissesse, eu não estou sabendo, não. E se você é crente, como eu sei que tem dezenas na minha frente, com muita probabilidade você fez um dia essa pergunta parecida para alguém, ou para o próprio Deus diretamente, ou talvez os dois, para alguém e para Deus.
chance espetacular que Deus deu a Pedro. Aí, Pedro, faz o gol. Olha aí, Pedro, tudo que você colocou, como se o Espírito Santo estivesse dizendo, eu mexi com as tuas palavras que eu te dei, Pedro, eu mexi no coração deles. Estão querendo saber o que fazer. Vai lá, Pedro. Continua, Pedro. Que oportunidade. 38. Respondeu-lhes Pedro. É uma resposta. Eu acho que eu deveria nem ter lhe chamado para ler agora o 38. Poderia ter feito assim. O que você diria? Se alguém lhe fizesse essa pergunta. Amanhã, segunda-feira, você falou com um colega de trabalho, falou com alguém rapidamente num ponto do ônibus, ou do Uber, ou com um colega que você tem tempo para conversar, eu não sei. Mas você falou, ou você falou a primeira e única vez, ou você já vem há 2 anos falando, não importa. Mas finalmente alguém amanhã vai chegar para você e dizer, o que eu faço? Com relação a essa questão de Evangelho, de Jesus Cristo, de o que eu faço? Seria muito interessante saber. Não sei se você já pescou, no versículo 38 e 39, mas seria muito interessante saber o que é que você, evangelista, faria. Eu estou assumindo que você é um evangelista. Não estou dizendo que é bom nem que é ruim, mas é evangelista, que todos nós devemos ser. O que você diria? Sabe que isso mostraria muita coisa? Seria até um teste um dia interessante numa escola dominical dessa aí. Papel e lápis. Se alguém lhe perguntar, o que eu faço? Depois de você pregar o Evangelho, escreva aí. O que você responderia? Ok, então, como não vamos fazer teste nenhum, vamos logo para a resposta. O que Pedro disse? Diretamente inspirado pelo Espírito Santo. O que Pedro disse? Qual seria o primeiro verbo que viria na sua mente para aconselhar alguém que lhe perguntasse, o que eu faço? Arrependei-vos. 38, né? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Primeira ordem. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. É importante colocar que esta condição, ou essa consequência do arrependimento para a remissão dos vossos pecados, não está ligada ao batismo exclusivamente. Está ligada ao arrependimento que deve ser seguido pelo batismo, como vou já comentar. Então, e não é a única vez que a gente vê isso, esse fenômeno acontecendo na Bíblia. Jesus Cristo falou assim uma vez, ele próprio, em que junta o arrependimento e o ato da conversão ao batismo. E junta os dois e diz para a salvação. Então, pode dar uma ideia que o batismo, de alguma maneira, está associado com a salvação. De fato está, mas de uma maneira muito indireta, é uma consequência da salvação. O que está aqui para a remissão de vossos pecados, o que causa essa remissão, ou essa libertação dos vossos pecados, é o arrependimento. Só, exclusivamente, nessa passagem, claro, podemos e devemos, né, lembrar da fé, que está tudo junto aí com a noção ou com o sentimento de arrependimento, mas quero que fique isso. Arrependei-vos para a remissão de vossos pecados. Esse é o primeiro passo para qualquer conversão a Jesus Cristo. Já tenho dito isso mais de uma vez aqui, não vou aprofundar, mas João Batista começou a sua pregação absolutamente desta forma. Arrependei-vos.
Exatamente igual. Aí veio o próprio Jesus, da mesma forma. Eu tenho uma passagem aqui, depois, se você quiser, você veja lá no site o texto. Mas João Batista, Mateus 3, Jesus, Mateus 4. Os 12 apóstolos, a mesma coisa, devidamente instruídos por Jesus. Na primeira grande comissão que Cristo mandou, eles saíram falando do arrependimento de pecados, orientados diretamente por Jesus Cristo. Então, é abundante esta indicação de que a primeira resposta que o próprio Jesus deu, e seguido pelos outros, foi de arrependimento. No próprio livro de Atos, eu vou chamar a atenção de vocês quando a gente falar, mas várias vezes nós vamos ver este aspecto. Inclusive, esse apelo, inclusive de Paulo, quando vai entrar em cena aqui, ele vai falar da mesma coisa, arrependimento como o primeiro passo. Então, sem arrependimento pessoal de pecados é impossível haver salvação. Impossível haver salvação. Agora, com que idade Deus permite que uma alma passe por um arrependimento sincero a ponto de ser considerado válido por Deus para efeito de conversão? A Bíblia não trata. 5 anos, 4, 8, 10, não sabemos, não vai ser alguns dias, não vai ser alguns meses, óbvio, que não há nenhum tipo ainda de raciocínio, a ponto de chegar a uma conclusão de que se é pecador, mas eu acho que o mínimo que eu já ouvi de idade de alguém se identificar como crente, ou que fez uma decisão por Cristo, é de 4 anos de idade. Eu já vi pessoas adultas dizendo, sou crente há muitos anos e tal, e minha conversão foi aos 4 anos de idade, com minha mãe, ou meu pai, ou um professor, ou alguém assim, e obviamente vai ser um testemunho muito simples, falando o que aconteceu com uma criança, 4 anos de idade. Mas, tem vários casos em que a pessoa mantém-se, não, foi ali. A minha conversão foi ali. Houve algumas confirmações ao longo, mas a minha salvação foi ali. Alguns falam assim. Pessoalmente, eu acho muito cedo, eu me admiro com esse tipo de testemunho, mas respeito, claro. Até porque a Bíblia não coloca uma idade limite. Seja como for, se alguém de fato se converteu com 4 anos de idade, pode ter certeza, Deus concedeu, levou esta pessoa, esta criança, a um arrependimento sincero e válido diante do próprio Deus como aceitável para efeito de salvação. Se é a minoria que vem com essa idade, vai ter o de 6 anos, de 8, de 10 já é mais comum você ouvir. E daí para frente, é claro que tem todo tipo de idade. Ok? Mas, se tem 4 anos, ou se tem 10, ou se tem 60, e a pessoa gaguejar nessa questão de arrependimento de pecados, dos próprios pecados, quando fala da própria salvação, então fica aí uma interrogação muito importante e com uma base enorme das Escrituras, como se estivesse faltando o primeiro passo, logo o ponto inicial, arrependimento dos pecados. Então não é só aceitar uma religião nova, não é mudar de time de futebol, eu era tal, agora sou o time tal, eu era da religião tal, agora mudei para a religião tal. Não é só isso, aliás, isso aí é secundário. Tudo bem, ocorre e faz parte do processo, muitas vezes, mas a essência começa aqui, arrependimento. Então, digo isso para os que não têm Cristo, você precisa, para pensar em aceitar Cristo e ter a sua vida eterna garantida pela morte de Cristo, que derramou o sangue dele
para que pessoas viessem a se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas a eles. Então, aceite o fato de que é necessário passar por esse processo. Não, eu não consigo nem entender que eu sou pecador. Então, você ainda precisa cumprir, andar um certo caminho ainda, até chegar ao ponto da conversão. Não, eu já reconheço que sou pecador. Sim, sou. Aliás, seria um absurdo dizer que não sou cheio de falhas e tal, pois é. Mas eu não consigo me arrepender, não. Eu acho que é razoável, é natural, porque, afinal de contas, isso, aquilo. Você ainda tem um caminho a percorrer, se um dia você vai chegar à salvação em Jesus Cristo. Compulsão, eles ficaram compungidos. O que significa isso? Machucados por si mesmos, chegando à conclusão que tem uma coisa errada dentro de mim. E eu não quero isto, eu não quero agir desta forma. Eu tenho agido de uma maneira errada, está ruim isso, não quero mais andar por este caminho. No grego, arrepender significa andar por outro lado, ir para o outro lado, fazer um 90 graus, ou 180 graus, no outro lado, dar esta ideia. Ou pensar melhor, pensar de outra forma. Metanoia, ou alguma coisa assim, se eu não me engano. Então, é pensar depois, é pensar de uma maneira diferente, é um novo tipo de pensar. Eu não quero mais esse caminho, eu quero agora esse. Não quero mais arrependimento. Ok. Segundo, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Eu já comentei esse detalhe da remissão de pecados, é porque o batismo anda junto, bem junto da conversão, do arrependimento, do exercício de fé, do pedido de perdão. Claro que, quando eu dei muita ênfase aqui do arrependimento, é porque Pedro deu, e eu quero me prender ao contexto. Não estou deixando em segundo ponto outros ângulos desse passo misterioso, espetacular, sobrenatural, que Deus concede a um ser humano de se converter a Jesus Cristo. Okay? Que inclui o exercício da fé, inclui o crer, que é o acreditar piamente nas Escrituras, inclui o pedido de perdão junto com o arrependimento, então inclui muitas coisas. Eu não vou trabalhar nisso, eu não vou agora desenvolver uma pregação em cima do que a Bíblia ensina sobre conversão de maneira geral, o que é regeneração, tudo isso. Então, eu estou dando ênfase aqui, porque Pedro deu, eu quero ir no contexto. Mas sempre o batismo vem junto com a conversão. Isso foi uma exigência do próprio Jesus Cristo, que ele quis assim. Eu também não vou desenvolver uma explicação detalhada sobre o batismo. Basicamente, o batismo não salva, mas ele demonstra o que ocorreu internamente. Quem se converteu, morreu por seus pecados e ressuscitou com Cristo. O batismo na água, ele mostra isso, ele é símbolo disso, de uma morte e uma ressurreição. Tem uma segunda figura que a Bíblia aplica ao batismo também, que é a lavagem dos pecados, que é uma figura muito fácil de compreendermos também. Seja como for, o batismo é uma exigência, chamamos até de uma ordenança de Cristo para aqueles que se convertem. Mas não está ligado com a salvação, no sentido de fazer parte do processo de salvação. Ele faz parte do todo, mas de uma maneira já mais ritualística, como Cristo quer, até para servir de testemunho para os que estão assistindo o batismo de um crente. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é o terceiro ponto da resposta de Pedro. Ele colocou 3 pontos aqui. 1, arrependimento. É algo interno. 2, batismo. Algo externo. 3, recebereis o dom do Espírito Santo. Passivo. Totalmente. Aí não é mais, olha, recebam o dom, tome a atitude de receber. Não. Tome a atitude de se arrepender.
e se entregue a Jesus Cristo, e você então será beneficiado com um presente de Deus. Que presente! Que presente! Os dons do Espírito. Errado. O presente de quem se converte não é receber os dons do Espírito. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Pedro não se referiu aos dons do Espírito quando disse que, se você se arrepender, você vai receber o dom do Espírito Santo. Qual é o presente? O próprio Espírito Santo. É como se ele dissesse: e recebereis um dom de Deus. Esse dom é constituído do próprio Espírito Santo. Vocês vão receber em vocês. Ele vai passar a habitar vocês. É isto que Pedro está dizendo. Depois que o crente, agora um crente convertido, salvo, habitação do Espírito Santo, agora ele vai receber os dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai dar para ele. Haja presente, é presente de todo lado. Mas é bom saber que aqui o assunto, o presente, é o próprio Espírito Santo. Versículo 39, Pedro complementa, se empolga, obviamente. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para os quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso é um complemento que Pedro faz, dizendo: olha, tudo isso que eu estou dizendo, esta salvação que está exposta a quem matou Jesus. Olhe com quem Pedro está falando, olhe do que ele acabou de acusá-los 2 vezes. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa plateia aqui, que matou Jesus Cristo, não tem o que fazer não, ok? O que nós podemos fazer, Pedro? Nada, nada. Peço a Deus para sofrerem menos no inferno. É o que vocês podem fazer. Agora, tudo bem, outras pessoas até têm uma forma. Os que não mataram Jesus Cristo, não foram pessoalmente malvados com ele e tal, esses aí tem aí um escape, arrependimento e tal. Vocês, infelizmente, vocês estão no topo do que se poderia fazer de ruim ao Filho de Deus. Vocês crucificaram-no. Mas não foi a resposta de Pedro. Mesmo considerando tudo que vocês fizeram com aquele homem, mesmo assim, vejam o tamanho da misericórdia, do amor, da paciência, da generosidade de vocês, de Deus. Mesmo tratando com vocês, gente que fez isso com o próprio Filho dele, Filho de Deus, pois bem, está à disposição de vocês a salvação que ele, Jesus, veio operar. É bonito demais o Evangelho. Por isso é que nós dizemos que não tem limites para as pessoas que devem ouvir o Evangelho. Os piores tipos de seres humanos que existem devem ouvir o Evangelho, precisam ouvir o Evangelho e podem efetivamente ser alcançados pela mesma graça de Deus que você foi, que eu fui, que alguém que matou Jesus Cristo, usando as mesmas palavras de Pedro, foi alcançado. Então, esse complemento de Pedro aqui é espetacular, porque ele abre e chama atenção. Olha, isso que eu estou dizendo aqui está à disposição
dos outros, não, de vocês em primeiro lugar. Vocês estão me ouvindo aqui, estão perguntando, eu estou dizendo, se arrependam e vocês vão ser salvos, vocês vão receber o Espírito Santo de presente, de Deus. Isso está à disposição de vocês. E ainda é pouco. Isso está à disposição dos vossos filhos. Aí quando ele fala em filhos, ele fala em gerações seguintes, ele fala em povo. Isso está à disposição das famílias, dos judeus, de uma maneira geral. O povo pode se aproveitar disso. Os que estão longe, que nunca viram o rosto de Jesus, podem se aproveitar no sentido de, podem se beneficiar disto. Se vocês podem, imaginem outros. E os vossos filhos. Quando falo em filhos aqui, fica implícita a mensagem de passem isso para eles. Eu não vou ter oportunidade, Pedro diria, né? Eu não vou ter oportunidade de estar falando isso todo dia, e nem para os filhos de vocês, na casa de vocês, e até os que vão nascer ainda. Se ainda é solteiro, vai casar, vai ter filho, claro que eu não tenho controle sobre isso, pois passem para os filhos de vocês isto, porque está ao alcance deles também. Mas Pedro não parou aí. De todos que ainda estão longe, os que Deus chamar, aí ele abre. E aqui vemos aqui o início da ideia da universalidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A oferta de salvação não seria mais só para os judeus, ou quase exclusivamente para os judeus, como era. Não que o não-judeu não pudesse ter sido salvo antes de Cristo vir ao mundo, que podia e foi. Gentios foram salvos, sim. Mas Jesus chegou a reagir, né? Não, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tudo bem, logo depois ele fez o milagre que era para fazer e tudo, mas que havia uma mensagem principalmente direcionada para os judeus, e a salvação, a Bíblia, Paulo diz em Romanos, pertence-lhes a salvação, forte aquilo. Então, através deles, era para eles a salvação, em primeiro lugar, e naquela etapa, principalmente, antes da vinda de Cristo. Quando Cristo veio, aí abriu o que era, assim, um pouco turvo na questão de um não-judeu ser salvo, os prosélitos e tal, repito, havia essa possibilidade, existem pessoas na Bíblia salvas que não eram judias, tudo bem, mas que era bem concentrado nos judeus, isso não faz segredo nenhum, Cristo não faz segredo disso, nem ninguém nas Escrituras. Agora é só o contrário. O contrário, digo, é para todo mundo. É para todo mundo. Certo que os judeus não têm aproveitado isto até aqui. E ainda vai acontecer de uma salvação nacional dos judeus e tal. Mas que eles estão expostos ao Evangelho, óbvio. Sempre estiveram também, claro. Okay? Então, Deus os rejeitou no sentido de criou um povo para ciúme deles, dos judeus, gentios, que ele chamou de igreja, que pode caber judeus também, mas são poucos, porque Deus deixou de lado os judeus, de acordo com a soberania dele, Deus, até o momento em que Deus vai mexer profundamente com o coração dos judeus de novo. Mas já estou desviando um pouquinho do curso, do rumo aqui, é a universalidade do Evangelho, que Pedro faz aqui. Versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Pedro agora exorta fortemente. Ele deu o rumo. O que a gente faz? Se arrependam, depois sejam batizados,
Vocês vão receber o dom do Espírito Santo, aproveitem que Deus está oferecendo a vocês. Mas não ficou só na resposta à pergunta, nem mesmo só na exposição longa que ele vinha fazendo até aqui, mas ele entra no aspecto exortativo, que você, evangelista, não deve perder tempo em fazer também. O que eu faço? Faça isso, se arrependa e peça perdão e tal. Tchau, estou muito ocupado. Até amanhã, a gente conversa. Você não vai perder a oportunidade dessa. E você vai fazer agora o quê? Passar para o aspecto exortativo. Exorta. Meu amigo, faça assim. Tome uma atitude, além da atitude óbvia do arrependimento, que Pedro nem disse. Ele apenas mostrou o rumo, mas não disse, se arrependa, se arrependa. O que a gente faz? Se arrependa que você vai ser salvo. Mas agora vem uma exortação mais forte, em termos de exortação, não mais de informação. Caiam fora desta geração, salvai-vos dessa geração, que significa raça perversa, que no original, no grego, significa torto, geração torta, e saiu do rumo. Uma exortação forte, realista, que vai na essência. O mundo é perdido, é torto. Caia fora. Esse se salve. É interessante isso. Não é salve-se do inferno, não. Notou? Claro que está incluído. Mas o que ele fala aqui é salve-se desta geração, se livre, saia de perto. Sai de perto, eu vou me suicidar? Não se envolva, não tenha comunhão, não entre nos padrões deste mundo. Claro que você vai estar por ali, até tem que pregar para eles, né? Claro. Mas esse salve-se sabe aquela história? Para o mundo que eu quero descer? Então, o crente tem mais ou menos assim, e agora alguém se converte a Cristo, eu sou crente, mas eu não quero mais saber do mundo não, eu não vou descer, não tem nem como, se descer for morrer, eu não vou levar a minha morte à frente, isso é com Deus, mas eu vou sair do mundo, eu vou sair sem descer, não é para o mundo que eu quero descer, olha aí mundo, eu vou sair de vocês, do meio de vocês, do meio aqui significando do entranhamento, eu estou muito entranhado com vocês, muito misturado com vocês, organicamente ligado, estou valorizando o que vocês valorizam, eu gosto do que vocês gostam, quero mais saber disso não quero mais nada com essa geração torta. Que geração? Pedro está falando da geração dele. 2000 anos atrás, não tem nada a ver com a nossa hoje. Tem tudo a ver, é a mesma. Que é um depois da outra, depois da outra, depois da outra. É um fluxo só. É óbvio que esse brado aqui pode e deve ser pronunciado por cada crente hoje, quando fala do Evangelho, e se houver oportunidade, e o outro estiver ouvindo, como eles estavam ouvindo, porque perguntaram o que é que a gente faz. Salve-se dessa geração perversa. É interessante notar que a própria plateia de Pedro fazia parte da geração perversa, que ele tinha acabado de dizer. Vocês mataram Jesus Cristo. Então, sabe o que isso significa, mais ou menos? Salve-se de vocês mesmos. Você, meu amigo, que está aí tocado no seu coração, comece a olhar essa turma que está ao seu lado de uma maneira diferente, sai de perto. Mas eu faço parte do grupo, né? Eu fui um que gritei, crucificam!
crucifica, eu reconheço, mas você não está compungido no coração? Estou. Você não está me perguntando o que é que eu faço? Estou. Não é sincera não essa pergunta? Completamente sincera. Pois se arrependa, depois seja batizado devidamente, você vai receber o Espírito Santo, agora você é outra pessoa, você não é mais como antes, agora você ficou diferente dos outros, caia fora no sentido que eu já expliquei. Esse é o Evangelho. Se quem se converte não se sente assim, estranho, dali para frente, do momento em que aceitou Cristo para frente, não entende essa expressão, essa ordem, ou essa exortação de Pedro, saia fora desta geração. Se você não entende isso, examine um pouco melhor o seu coração, examine um pouco melhor de como você explica a sua conversão. Porque o crente que se sente no mundo da maneira como ele se sentia antes da conversão, não sei se pode ser chamado de crente. Eu não estou julgando ninguém, não. Eu vou dar conta de mim, em termos da minha alma. De alguma forma, dar conta de vocês como um pastor que tem responsabilidade e tal. Mas em termos da alma sua mesmo, que vai dar conta é você. Então não sou eu que estou. Não, pastor, vem aí, fica duvidando da minha salvação. Eu não estou duvidando de nada. Eu estou querendo lhe ajudar. Não se iluda. O crente é um estranho no mundo e deve se sentir como tal. Sabe, e olha que Pedro está falando aqui com crentes de minutos de nascimento, de novo nascimento. Um monte de gente se converteu ali, como nós vamos já ver aqui. Então era gente se convertendo ali, vários por minuto, durante aquele pequeno período. Então, ele estava falando para bebês recém-nascidos. Mal se converteram, já estão, Pedro, lá estará dizendo, cá fora dessa geração. E você que está aí há 5 anos nisso, hein? 10, 15, 20, 25, 30, 40 são poucos, mas eu estou nessa. 30 anos de crente, 20 anos de crente, você ainda não se salvou dessa geração perversa? Torta, ainda não caiu fora? Pelo menos na sua mente, no seu coração. Mas não só isso, em termos também de companheirismo, de tempo gasto com, de amizades e de tantas coisas que mostram, e a maneira como você dedica o seu tempo, as coisas que divertem você, que dão alegria a você, tudo isso está incluído nessa grande pergunta: você já se salvou? Você já se livrou dessa geração torta? Claro que esse salvar aqui não tem um sentido de salvação eterna em tudo, já expliquei, de se livrar de, sair da influência de. O próprio Jesus Cristo. Não sei se você vai pensar assim, eu acho que Pedro exagerou aqui. Pedro aqui chamou a geração, não só, mas a plateia. Pedro extrapolou muito o tamanho, o alvo das palavras dele. Quando ele diz, vocês crucificaram, estava falando com a plateia dele. Mas quando fala em geração torta, está falando agora da raça de judeus. Não. É da raça humana. Isso é facilmente comprovável pelas Escrituras. Aliás, para tirar qualquer ideia que alguém possa ter, que Pedro possa ter exagerado e se empolgou demais e já detonou, foi a raça humana inteira, ele tem um bom precedente. O próprio Jesus Cristo. Lucas 9:41, vale a pena ir lá, gente.
Respondeu Jesus. É fantástica essa frase de Jesus Cristo aqui. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Eu estava no meio aqui de uma realização, está no meio de um evento em que ele ia realizar um milagre aqui. Mas ele faz esse desabafo, é um dos maiores desabafos de Jesus Cristo na vida dele, talvez o maior. E ele chamou essa geração, essa raça, de duas coisas aqui, não foi só uma. Pedro foi até mais generoso. Duas. Primeiro, incrédulo, que não crê nele, Cristo, em Deus. O que não crê em Cristo não crê em Deus. Ele disse isso várias vezes. Incrédula e perversa. Olha só, a mesma palavra de Pedro. Não, é outra no grego. Aqui, curioso isto. Pedro usou a palavra torta. Jesus usa a palavra aqui desencaminhada. Literalmente, é outra palavra. Que eu acho até uma pena, porque os tradutores pegam palavras diferentes no original e colocam na mesma no português. Isso, podendo evitar, eu acharia muito bom. Mas tudo bem, graças a Deus pelo trabalho dos tradutores. Seja como for, Pedro chamou de torta. Jesus acrescenta mais dois adjetivos para a geração, para os homens: incrédulos e desencaminhada, que se desencaminhou, descarrilhou no meio do caminho aí. Essa é a humanidade, que estava seguindo com Adão e com Eva, e pecaram, desandou. Passe 2 ou 3 páginas, vamos encontrar Jesus de novo, em Mateus 11, versículo 29. Como afluíssem as multidões, estou em Lucas 11, 29, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa. Terceira vez a palavra perversa. Não, é outra. Mas essa é a que Pedro usou, de torta, ou que Jesus usou antes, de desencaminhada. Nenhum das duas. É uma terceira diferente, que significa puramente má. Essa é a palavra no grego, traduzida diretamente por má, o mal, se for masculino. Ok? Então, 4 designações são dadas para a raça humana. 3 de Jesus Cristo, com palavras diferentes. Incrédula, desencaminhada, má. E a 4ª, Pedro, quando diz torta, deixou de ser reto, entortou. O fato é que, irmãos, amigos, o discurso de Pedro é atual, como no dia, ele é atual hoje, como no dia que foi pregado. O apelo do Evangelho continua sendo universal, a promessa de Deus para toda a humanidade. Exortando o ouvinte a sair do meio da condenação do mundo perdido, convidando o mesmo procedimento de arrependimento, fé em Cristo, pedido de perdão e seguido por batismo. E tendo a mesma consequência que é o recebimento do Espírito Santo. Mesma coisa. Tudo o que Pedro disse para eles está valendo perfeitamente para os dias de hoje. Qual o resultado da pregação de Pedro? Que efeito teve nos ouvintes? 2 tipos, imediato e um mais posterior, depois. Vou comentar o imediato e vou encerrar. Próxima semana, se Deus quiser, eu falo no outro resultado. 41, voltando então a Atos 2 e 41.
Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então se converteram 3.000 almas com o discurso de Pedro. E após convertidos, conforme a orientação, eles foram batizados. Eu quero encerrar lembrando a expressão usada para conversão. Eu sou muito ligado com as maneiras diversas com que a Bíblia se refere à salvação ou à conversão de alguém. O que é se converter? Então, a Bíblia tem várias respostas para isso. Eu não sei se você percebeu que no 31, então os que se converteram, não. Aceitaram Jesus como Salvador? Não. Qual é a expressão utilizada aí? Os que lhe aceitaram a palavra. Já pensou nisso? No momento em que alguém aceita totalmente a palavra de Deus, não apenas acreditando na palavra de Deus, mas aplicando para si o que está colocado ali, naquele momento alguém se torna um convertido a Cristo. Aceitar a palavra aqui foi usado como sinônimo. A expressão foi sinônima de conversão. Muita gente imagina a conversão como algo meio confuso, meio místico, meio difícil de explicar. Isso é complicado. Complicado ou não, procure raciocinar, especialmente você que não tem Cristo como seu Salvador. Procure imaginar a salvação em termos de aceitar a palavra. Aceitação essa que tem como consequência natural tirar a resistência interna, amolecer aquela dureza, baixar aquele orgulho, entrar uma atitude humilde, e eu creio, e eu gostaria de mudar meus caminhos, eu me arrependo, e o que eu faço? Eu quero para mim. Aceitar a palavra, no sentido que está aqui, é isto. Pois quero terminar fazendo esse apelo aos que não têm Cristo ainda na sua vida. Aceite a palavra totalmente, sem reservas. Se arrependa dos seus pecados e vá a Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo mexa com corações que não são convertidos ainda e leve-os à fé. E obrigado por nós que já a temos. Muito obrigado que honremos essa nossa gostosíssima situação de segurança e de gozo, e ao mesmo tempo que nunca esqueçamos de levar a Tua palavra para outros que ainda não têm, como alguém nos levou um dia. E que Jesus Cristo seja louvado com tudo isto. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.